Fala galera, o Carlos Miguel trazendo mais um vídeo. E hoje eu vou mostrar aqui o setup. Depois de muitos pedidos, cerca de... foram uns 3 pedidos. Pessoas fizeram perguntando: Lucas, mostra aí o seu setup. E um deles aqui eu não vou dizer o nome, só a primeira letra, Jonas. Pra você, Jonas, que perguntou muito, vamos conhecer o setup que eu uso aqui. Lembrando que o setup que eu vou mostrar não é o melhor setup que existe, não é um setup profissional, é um setup que eu uso, que tá me... Claro, eu vou fazer um update depois, né? Mas pra mim aqui tá servindo tranquilo, de boa, não tem nenhum problema. Vocês vão ver aqui que o setup é bem simples, mas é o suficiente pra mim. Então, sem mais demoras, vamos lá conhecê-lo. Bom, o violão que eu uso é um Giannini, né? Eu pendurei ele aqui de um jeito muito top. Esse cara aqui, se eu não me engano, sério, gente, tem uns 8 não, mas tem uns 7, 6 anos que eu tenho esse violão. Nunca me deixou na mão. E eu coloquei esse adaptador aqui de guitarra. Quando a bateria dele descarrega, eu continuo tocando do mesmo jeito por conta desse captador. Que eu coloquei o Stone aqui é para ativar esse captador. Quando eu desativo a chave, aí uso o som comum dele, né? Quando ativo a chave, uso o captador. Quando eu não estou usando o violão, eu estou usando o teclado. Então vamos aqui conhecer o setup. Vamos aqui começar pelo computador. O notebook que eu uso não é um notebook lá, essas coisas tudo aqui, mas ele também nunca me deixou na mão assim como o violão. As características, as configurações é bem simples mesmo, mas pra mim tá funcionando de boa. O processador é um Intel Core 2 Duo ainda, 2.0, 2 GB de RAM, 2 GB de RAM e é 32 bits, viu? Por incrível que pareça, mas roda tudo de boa aqui. Claro, tem alguns timbres que são muito pesados que eu queria muito colocar para tocar ao vivo, né? Mas não dá. Então eu uso o suficiente para tocar na igreja. Aqui tá um dos kits que eu mais uso, split, viu? Split porque eu toco o teclado metade metade o restante. E aqui está alguns timbres, né, que eu uso ao vivo. Uso 3 pianos, um pad, são 2 cordas, um metal. Fora esse banco aqui com um monte de outros instrumentos, né? Esse notebook vai com essas configurações quando eu estou tocando ao vivo sem banda, somente teclado e bateria. Meu irmão faz a bateria, eu faço a parte de teclado. Fica top, viu? Depois eu faço um tutorial aí de como a gente toca e tal. Bacana demais. E talvez eu possa fazer até um vídeo aqui para vocês para vocês que quiserem esse setup topado aqui, eu deixo aí. Eu faço alguma coisa aí pra vocês. Vamos lá. Agora vamos aqui pra minha interface. O que é que eu uso para mandar o som do computador para a caixa de som? Bem, eu tenho essa mesinha aqui USB. Eu comprei pelo Mercado Livre. Foi bem baratinha, eu não lembro muito. Foi 340 e pouco, um negócio assim. E ela é muito boa, porque ela serve tanto como uma interface de áudio. Não dá delay do áudio, nada. Não tem latência, nada. Ela corta tudo. O único probleminha que eu acho assim, que eu não sei se é as configurações do notebook. Porque esse notebook aqui só tem entrada 2.0. 2.0. Então, às vezes, quando a gente tá tocando, assim que eu paro de tocar e vou iniciar de novo, ela é como se ela tivesse desativada. Então, quando eu pressiono a tecla, em menos de um milésimo, ela reativa de novo. Então, dá para perceber no fone de ouvido que ela às vezes se desativa e depois ativa de novo. Só isso, fora isso, não tenho nada de reclamar. Muito boa e ótimo custo-benefício. Beleza, e agora vamos para o teclado que eu uso. Quem já me conhece sabe que depois que eu conheci os controladores, eu não quis mais saber de teclado sintetizador. Nada contra, mas é a minha opinião. Eu prefiro agora usar só controladores, porque aqui eu tenho os timbres que eu quiser, de Nord, Korg, Phantom, timbres originais de piano, de cordas, de metais, com qualidades de DVD, qualidades de CD. Em vez de ter só um teclado com algumas coisas limitadas, eu tenho aqui um banco com quantos timbres eu quiser ao vivo, né? Simultâneo. Beleza, então aqui eu uso um Roland A800 Pro. É um teclado de 61 teclas que eu gosto muito. Aqui eu tenho vários knobs que eu posso lançar ali no contact e mapear para ativar o instrumento que eu quiser. Detalhe, aqui eu não faço dual voice, gente. Apenas tipo, pressiono uma tecla e aperto um botão aqui e eu já ativo outro instrumento. Não. Cada knob desse aqui, cada slide desse, eu configuro para... eu quero que apareça só um pouco de metal, só um pouco das cordas, metal e as cordas, o metal um pouco mais alto. Então aqui cara, não tem como comparar
o que um controlador faz para um teclado arranjador comum, não tem como comparar. Tem os pads aqui que eu posso disparar o que eu quiser. Às vezes eu programo aqui uma batida, um som, um efeito, e durante a música eu só pego e executo aqui, enquanto estou aqui fazendo baixo nessa mão, e no lado de cá eu estou fazendo os demais instrumentos. Nesse kit eu programei para ficar o baixo nesse segundo slide. Então quando ele tá para baixo aqui, tá o som de piano em tudo aqui, pad, cordas. Alguns timbres eu dividi para não soar junto com baixo, mas timbres mais graves eu coloquei para soar junto aqui com baixo, porque não se mistura. Pedal, eu uso 2 pedais. Depois que eu conheci o kit que eu comprei do tecladista de Samuel Mariano, piano e cordas, então eu agora uso 2 pedais. Um de expressão e o de sustain. Deixa eu pegar ele aqui embaixo. Tá aqui. Esse é o de sustain. É um pedal da Gear. Pra mim é um dos melhores pedais que existe, né? Pra mim, eu acho que é o melhor que tem aqui no mercado. Pedal muito bom. Tem uma chave aqui embaixo, que às vezes você compra um teclado que ele é diferente, né? A polaridade, então você pode inverter com esse pedal. Serve para qualquer teclado, qualquer um mesmo. E junto com ele eu uso pedal de expressão, porque aqui no teclado tem uma saída que é de expressão. Não vai dar para ver aqui, mas tem uma saída de expressão e de sustain. O que é que ela faz? As cordas que eu disparo ali, elas não vão disparar toda hora que eu aumento aqui. Eu deixo já aumentado a altura que eu quero. Digamos, o piano tá aqui, eu quero que a corda soe só um pouquinho próximo a ele, beleza. Quando eu bater aqui, ela não vai sair. Ela só vai começar a sair quando eu dar o ganho aqui no pedal. Ou seja, eu tenho um volume que eu controlo a altura da corda aqui, e tenho também aqui. Caso eu pise demais lá, o volume só vai sair a altura que eu configurar aqui. Beleza? Esse aqui é o máximo. Por mais que eu pressione com força, tudo ali vai sair só essa altura. Então eu tenho 2 controles das cordas. A expressão, ela serve para isso. Então um pedal de sustain e um pedal de expressão. Essa é a minha configuração, gente, do notebook para mesa e teclado. E os presets aqui, por exemplo, eu tenho esse aqui já pronto, que é split, né, como eu já falei. Mas eu tenho mais outros aqui. Cadê? Loader. Bom, aqui são alguns kits. Pronto, eu tenho esses 5 presets aqui, que é o split, que é o que tá gravado. Esse aqui é pregação, é top, viu, galera? Aqui eu tenho uma orquestra aqui tocando, coisa de doido. Aqui tem um piano e cordas full, que são cordas realistas muito top. E aqui é um banco que eu uso para a mão direita, né? Que são esses efeitos que estão aqui. Lembrando que esses kits aqui, piano e corda, piano com orquestra, piano com tímpano, bateria, baixo, sons de prato, efeito, tudo foi eu que criei, porque eu gosto de fazer um negócio bem feito, né? Pra mim só piano e pad, pra mim não é fundo musical. Tem que ter um monte de coisa, tem que ser. Se é pra fazer workshop, vamos fazer. Vamos fazer workshop. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se gostou aqui do meu setup também, deixe seu like aí. Se não gostou, deixa também. Se você tem um computador melhor que o meu, diz aí na descrição qual é o sua configuração, seu teclado, sua placa. Se você usa placa de áudio e não mesa de áudio como eu, diz aí na descrição. Até o próximo vídeo, valeu, falou!